Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando o capítulo 4, Pluralidade das Existências. Estamos no item sobre a reencarnação e hoje vamos finalizar esse item, não esgotá-lo, evidentemente, porque seria pretensão demais, mas vamos terminar as perguntas 167, 168, 169 e 170. Percebam que vai parecer o óbvio, mas só vai parecer o óbvio justamente porque elas existiram em 1857 e todo o resto veio das chamadas obras básicas do Espiritismo, entre elas o primeiro livro, que é dos Espíritos, e nós utilizamos para estudo esse da editora M. Obras básicas que são o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. Ou podem inverter a ordem, o Céu e o Inferno e a Gênese. Tá? Essas são as obras básicas. Vamos lá então, questão 167, sobre a reencarnação em pluralidade de existências. Qual é a finalidade da reencarnação? Por que é que nós reencarnamos? O que é que nós estamos fazendo aqui? De onde nós viemos? Beleza, viemos do plano espiritual. O espírito, que sou eu, existo depois que o princípio inteligente que deu origem a mim passou pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal. Aí aconteceu alguma coisa que nós não sabemos o que. Surgiu o espírito, surgi eu. Planeta primitivo ou planetas primitivos, passamos, beleza? Estamos em um planeta de provas e expiações. Por quê? Qual a finalidade da reencarnação? Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Acho essa resposta fenomenal. Claro, foi dada por Jesus, o Espírito de verdade, e seus prepostos, benfeitores e espíritos superiores. Só podia ser fenomenal. Então é até uma tolice falar isso, né? Que realmente é fenomenal. Mas veja bem, imagine a seguinte situação. Pegue a sua vida, com todas as coisas boas que você teve até agora, e compare, por exemplo, com a vida de alguém que tem muito mais dinheiro do que você, que tenha muito mais privilégios do que você, que tenha uma vida aparentemente, porque não é verdade, aparentemente melhor do que a sua. Se não existe reencarnação, por que é que Deus fez isso com você? E com o outro deu tudo de melhor para ele. Agora vamos inverter. Pegue a sua vida com tudo de bom que te aconteceu, com tudo de bom que você tem, e aí pega aquele sujeito que nasceu lá no Haiti, paupérrimo, pobre, uma barbaridade, depois de um terremoto que devastou o país, são sobreviventes, comendo algo pior do que lavagem que se dá para porcos, esquálido, magro, desnutrido, com expectativa de vida de 16, 17 anos, no máximo, num sofrimento absurdo, pele e osso, num sofrimento sem, sem que nós consigamos entender perfeitamente o que é passar dia após dia com fome. Não estou falando de apetite, ou a expectativa da comida, mas fome de não tê-la. E vendo quem você ama, mais ama, quer seja pai, mãe, quer seja filho, filha, nessa situação e você não poder dar alguma coisa para ele. Tá? Por que é que Deus fez isso com essa pessoa? Se não existe a reencarnação. Se não existe uma causa pretérita que, mesmo que várias oportunidades foram dadas para expiar pelo amor, a pessoa não aproveitou essas oportunidades, então Deus não tem outra alternativa senão permitir o sofrimento para a expiação, para que essa pessoa volte a ser um filho de Deus, saia dessa senda de rebeldia sem causa e volte a ser filho de Deus. Se não for dessa forma, por que é que Deus faz essa distinção? Qual seria o critério? Por que é que isso acontece? Ah, mas foram os pais que pecaram.
Que tipo de pecado que poderia resultar nisso e por que é que Deus, infinitamente bondoso e justo, como diz Jesus, e Jesus não mente, infinitamente bondoso e justo, como que ele pode me castigar? Deus não castiga, mas enfim. Como que pode me castigar por algo que meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, minha bisavó fizeram? Oh, para! Que justiça é essa? Não é justo isso. Então, esse raciocínio que a doutrina espírita vem trazer para a gente. Pensa, Deus, para ser infinitamente bondoso e justo, tem que dar oportunidade para todo mundo e aí deixar com que a gente colha exatamente aquilo que a gente plantou. Fábio, mas olha, está acontecendo uma injustiça terrível na minha vida ou com alguém que eu conheço. É um absurdo, como é que Deus pode permitir isso? Uma pessoa tão boa passando por essa situação hoje. Uma pessoa tão boa. Sofrendo na pele injustiças que muito provavelmente tenha feito com outras pessoas. Por que eu pus isso muito provavelmente? Porque dá a impressão que a gente cometeu injustiça com aquela pessoa que está sendo injusta conosco. E não é assim que funciona. Pode até ser, mas são menos casos assim. Quando a gente comete uma injustiça com alguém que fere a outra pessoa, mais do que ferindo a outra pessoa, nós estamos ferindo a lei divina e natural. E é essa lei que nós vamos ter que reparar. Expiando, que pode ser pelo amor, após o arrependimento, claro. Ou se a gente perder as oportunidades de expiar pelo amor, aí somos compelidos a expiar pela dor. Vou me colocar voluntariamente à prova, para ver se não cometo novamente esse equívoco, e aí eu vou consertar. Se eu expiar pelo amor, eu já estou consertando, é uma etapa a menos. Se eu expiei pela dor, eu vou passar pela prova e depois eu vou consertar. Erro, arrependimento, expiação, prova e reparação. Se eu errei, me arrependi, expiei pelo amor, eu já estou reparando, consertando. E a prova eu nem percebo que eu estou passando por ela. Porque eu já expiei pelo amor, eu já criei aqui dentro uma aversão muito grande àquele mal que eu cometi. Então esse é o objetivo da reencarnação. Resposta extraordinária. Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. 168. O número de existências corporais é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? Perpetuamente quer dizer sempre. Resposta. A cada nova existência, o espírito dá um passo na estrada do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade de provas da vida corporal. Então não é limitado, é o necessário. E eu paro de ter necessidade de reencarnar quanto mais evoluído eu estiver. Certo? Equívoco todos nós vamos cometer, não podemos esquecer isso. Vamos cometer erros. A diferença vai ser a partir do momento do cometimento do erro. O tempo do arrependimento é o que faz toda a diferença na minha evolução. Certo? E aí, descobri que é errado, paro de fazer. Qual é o segredo? Cometi um erro. Certo? Poxa vida, eu não devia ter cometido esse erro. Eu nem sabia que era errado. Nossa, a vida inteira eu fiz desse jeito. Pode pôr até a culpa em outra pessoa. Nossa, fui criado assim. Eu tenho sangue não sei o quê. Mentira, mas enfim. Tenho sangue italiano, tenho sangue português, tenho sangue inglês, tenho sangue alemão. É mentira isso, mas enfim. Pode até pôr a culpa em outra pessoa, até em signo, que é uma tolice também. É porque eu sou de peixes. Porque eu sou de Sagitário. É porque eu sou de Escorpião. Desde que descobriu que é equívoco, para de fazer. É assim que se evolui rápido. Descobriu que está errado, para de fazer. Recalcitrar no erro, usar essas desculpas. Eu sou assim porque eu sou de peixes. Eu sou assim porque eu fui criado numa família assim. Eu sou assim porque eu tenho sangue alemão. Porque eu tenho sangue israelita, eu tenho sangue chinês.
eu tenho sangue indiano, eu tenho sangue da Coreia do Norte. E isso como justificativa para você continuar do jeito que você é, sinto informar que você vai ter muitas encarnações ainda na Terra. Ou em planetas de provas e expiações. Até que pare de pensar dessa forma. Então vá para o atalho do bem. Descobriu que é errado? Para de fazer. 169. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Nós sabemos a resposta, né? Resposta: não. Aquele que avança rapidamente se poupa de muitas provações. Todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, pois o progresso é quase infinito. Então nós temos muitas encarnações. Agora, em planetas de provas e expiações, eu posso abreviar o sofrimento e as expiações e as provações terrenas, fazendo o certo em vez do fácil. O fácil é aquilo que eu faço há muitas encarnações. Fábio, mas parece meio complicado, porque tem equívocos que a gente comete que a gente nem sabe ainda que é equívoco. Esse nós estamos blindados ou amparados na ignorância. Certo? O problema são os equívocos que a gente comete sabendo que são equívocos. Esse é o problema. Porque aqueles equívocos que a gente comete, que a gente não sabe que está errado, quando a gente descobrir, a gente para, acabou, beleza. Certo? Faz parte da evolução do ser humano. O problema é a recalcitrância no erro, é eu manter-me cometendo aquele erro, dando as desculpas que eu citei agora há pouco, algumas delas. Ah, qualquer um no meu lugar faria isso. Ah, é porque eu sou do signo tal. Ah, porque eu tenho sangue não sei o quê. Ah, a criação que eu tive. Ah, meus pais eram isso. Ah, também no lugar que eu nasci. Sabe? Terceirizando. Você pode até terceirizar para amenizar a sua consciência, mas para de cometer o erro. Terceirizar para justificar a continuidade no erro, sinto muito, você vai encarnar muito na Terra ainda. 170. Em que se transforma o espírito após sua última encarnação? Resposta: em espírito bem-aventurado, um espírito puro. Não é esta última encarnação, é a última encarnação. Foi depurando, 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 depurando. Ó, não precisa encarnar mais, porque é espírito puro, é isso. Há espíritos, por exemplo, que já poderiam estar fora do planeta Terra, já evoluindo em outros planetas mais evoluídos. Que é um caso, Bezerra de Menezes. Mas ele pediu diretamente à Mãe de Jesus para continuar aqui na Terra, especialmente tratando das pessoas do Brasil, porque enquanto na cabeça dele houvessem brasileiros sofrendo, ele queria ser a mão que ajuda. E foi permitido para ele um período de 100 anos. Quando estava vencendo esse período de 100 anos, por que 100 anos? Porque ele precisa evoluir também, não pode ficar estacionado o tempo todo, né? Porque a evolução é quando nós vimos no vídeo passado, a evolução é aqui, encarnado. A gente pode até dar uma melhoradinha na erraticidade. Erraticidade é o período entre uma encarnação e outra. Mas a evolução acontece aqui, né? E aí quando estava quase vencendo, ele pediu de novo. Ah, eu queria continuar por aqui, porque na América Latina, enquanto tiver um irmão sofrendo na América Latina, eu queria ser a mão que ajuda. E foi concedido para ele mais um período. Ele não tinha mais necessidade nem de encarnar no planeta Terra, ele já poderia encarnar no planeta de regeneração. Mas não quis ficar aqui e ajudar a gente. Certo? Tem que encarnar ainda? Tem. Caibar eu tenho que encarnar ainda? Tem. Emmanuel tem que encarnar ainda? Emmanuel, teoricamente, já está até encarnado. Chico Xavier tem que encarnar ainda? Tem. Mas em planetas de provas e expiações? Não. Quando a Terra for de regeneração? Sim, quando a Terra for de regeneração. E nós? Muitos de nós corremos o risco, inclusive, de não conseguir nem encarnar na Terra mais,
Ah, porque vai para a regeneração? Não, porque está tão apegado às vicissitudes, tão apegado aos erros, que é capaz de ser deportado, exilado, degradado para um outro planeta que está saindo do mundo primitivo e se transformando em provas e expiações, semelhante ao que aconteceu quando os capelinos ou capelanos vieram para a Terra. Segundo o livro Exilados de Capela de Edgar Armond e A Caminho da Luz de Emmanuel por Chico Xavier. Tomara que a gente continue por aqui e que a gente pare de cometer os erros comuns que a gente comete toda encarnação, toda encarnação, toda encarnação, toda encarnação. Amanhã nós vamos falar da justiça da reencarnação. Beijo pra você que fica, sou o Fábio Pereira. Até amanhã. Tchau.